Olá! Neste breve vídeo, vocês terão condições de acompanhar como o gerativismo influenciou o surgimento de outras correntes linguísticas, em particular, a psicolinguística e a linguística cognitiva. O fato principal a ser compreendido por vocês é que tanto a psicolinguística quanto a linguística cognitiva partem da visão gerativa de que há uma teoria mentalista fundamentando a produção da linguagem, ou seja, nós somos dotados biologicamente de condições de produzir a linguagem. É uma faculdade inata que todos nós temos e que podemos fazer uso dela. Então, as três correntes partem desse princípio comum, mas cada uma delas investigam fenômenos distintos. Eu listei aqui para vocês alguns dos objetos de interesse da psicolinguística, por exemplo, analisar a aquisição, produção e compreensão da linguagem, investigar o papel da língua materna na formação dos conceitos, etc. E na linguística cognitiva, por sua vez, o interesse em perceber como se dá essa articulação entre a cognição e a produção da linguagem, mas de uma maneira distinta do modo como faziam os gerativistas, porque a linguística cognitiva não aceita a autonomia da sintaxe como um elemento que pode explicar os fenômenos dessa faculdade da linguagem. Então, nós temos aqui dois pontos comuns, que é partir dessa visão de teoria mentalista da linguagem e aceitar que essa capacidade é inata, e um ponto divergente no caso da linguística cognitiva, que é não aceitar a autonomia da sintaxe. Quero marcar aqui para vocês dois pontos importantes em relação ao desenvolvimento histórico dessas correntes linguísticas. O primeiro é que o projeto gerativista, a psicolinguística moderna e a linguística cognitiva se desenvolveram fortemente na década de 1950 nos Estados Unidos. O segundo ponto é que essas três correntes distinguiam claramente competência de natureza inata ligada à faculdade da linguagem de performance, a realização da linguagem em diferentes contextos. Porém, a linguística cognitiva divergia do projeto gerativista em um aspecto, porque considerava que um certo princípio de modularidade da mente é que possibilitava organizar as regras que constituem a linguagem, e não aquela visão que já tínhamos visto, mais autônoma, de que a sintaxe, por exemplo, nos ajudaria a entender esse funcionamento da língua, tal como propunham os gerativistas. Então, nós temos aqui dois pontos de convergência e um de distinção, mas nós iremos aprofundar um pouco mais esses pontos na sequência. Iniciaremos com a psicolinguística e veremos que as pesquisas realizadas nessa área têm objetos específicos e também metodologias de investigação bem próprios, e vocês terão a chance de conhecer alguns deles. Importante destacar inicialmente que estamos tratando da psicolinguística experimental, que investigam uma questão central: como as pessoas adquirem, produzem e compreendem a linguagem. Em relação à compreensão da linguagem, observa-se muito a conversão do sinal acústico ou visual, no caso da leitura, em uma informação linguística, né? Então, como acontece esse processo? Já em relação à produção, o que se observa são os processos, tanto articulatórios quanto perceptivos, que são utilizados para formar ou transmitir enunciados compreensíveis. Por isso que eu disse para vocês anteriormente que é uma pesquisa que vai se interessar muito pelas questões de aquisição por parte de crianças, mas também por outros públicos que tenham a possibilidade de contribuir com essas investigações de alguma maneira. E os experimentos que nós vamos observar aqui bem rapidamente são tanto experimentos que são realizados de modo online quanto offline. Então,
nós vamos ver que os experimentos em psicolinguística são de dois tipos. Os experimentos online vão medir as reações dos sujeitos no momento em que a atividade está sendo realizada, se for uma atividade de leitura ou uma atividade de produção. Já os experimentos offline são realizados depois que a pessoa realizou a proposta que foi oferecida para ela. Então, é um momento em que ela vai pensar sobre o que aconteceu e passar para o pesquisador as suas impressões. Também é importante ressaltar que para que esses experimentos sejam analisados, ou seja, os dados coletados possam ser analisados, utilizam-se diferentes teorias. Eu aqui só listei o nome de cada uma, mas nós vamos vê-las em particular. Estão listados aqui exemplos dos 4 tipos de modelos teóricos que são utilizados para a análise dos dados coletados pelos experimentos. Então, eu deixei tanto uma breve definição de cada um deles, quanto, em alguns casos, alguns exemplos. Não é necessário que vocês memorizem isso, né? Isso aqui é uma possibilidade de vocês conhecerem um pouquinho desses modelos teóricos que ajudam na interpretação. Mas é importante que vocês percebam a diversidade de possibilidades que nós temos para investigar, analisar e gerar conhecimentos acerca tanto da aquisição quanto da produção e compreensão da linguagem. Como eu já tinha avisado, este é um vídeo bem rápido. Vocês poderão depois, com o material encontrado no AVA e outras indicações, aprofundar os conhecimentos de vocês. Mas passemos agora à linguística cognitiva. Bem, a linguística cognitiva, por sua vez, parte de uma ideia central. Os mecanismos de construção de sentidos se dão a partir de dados contextuais, que são essencialmente ricos e dinâmicos. Por isso, então, aquela crítica que eu comentei para vocês da autonomia da sintaxe, tal como os gerativistas propunham. Além disso, é uma proposta que tenta construir uma visão integradora, associada às complexas tarefas cognitivas que a linguagem nos exige. Então, para essa corrente, o sentido não é uma propriedade intrínseca à linguagem, não. Ela é sempre o resultado de uma atividade conjunta, né? E associada a diversas operações de projeção e transferências entre domínios. Então, os níveis lexicais, morfológicos, sintáticos, eles são colocados em um contínuo de unidades simbólicas, em que vão se influenciando o modo como o outro se organiza, conforme os fins comunicativos. Um outro ponto bem importante de trabalho da linguística cognitiva tem a ver com as pesquisas um pouco mais recentes, de que o pensamento é corporificado, ou seja, a mente não se separa do corpo. Então, quando nós vamos analisar o processamento cognitivo, nós temos que considerar também as nossas experiências corporais. Olha que interessante essa ideia. Eu quis trazer para vocês aqui alguns exemplos de como essa mente corporificada pode ser percebida. Notamos, por exemplo, na noção de tempo. É uma noção que a gente pensa que é abstrata, mas na verdade ela está totalmente relacionada com o modo como nós nos deslocamos no espaço. Vejam aqui esse exemplo. 100 anos atrás o mundo era bem diferente. Portanto, podemos esperar que daqui para frente as coisas continuem mudando. Estamos falando de tempo, certo? Mas estamos usando uma imagem corporal. Daqui para frente quer dizer colocar o corpo em uma direção. E usamos, então, essa noção do corpo em movimento para pensar a ideia de tempo. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês tem a ver com o modo como a gente descreve uma situação. Parece que a descrição é sempre muito objetiva, mas na verdade a gente tem que perceber que o modo como nós utilizamos o nosso corpo reorienta
a compreensão que nós possamos ter de uma cena, de uma situação. Então, veja esse exemplo aqui. O caminho para dentro da floresta é tortuoso. Então, se eu estou usando o meu corpo e pensando no sentido de eu entrando na floresta, eu vou falar para dentro. Agora, se eu estou usando o meu corpo para pensar nesse mesmo caminho, mas no sentido da saída, eu vou dizer que o caminho para fora da floresta é tortuoso. O caminho é o mesmo. Um está vendo na perspectiva da entrada e o outro está vendo na perspectiva da saída. Por que um está vendo assim, o outro está vendo de outra maneira? Porque ele está se posicionando em relação àquela cena de diferente maneira. Então, ele formaliza a descrição diferentemente também. No outro exemplo, a gente colocou o livro está em cima da mesa ou a mesa está embaixo do livro. Veja, a situação descrita é um livro e mesa. Agora, eu estou observando do ponto de vista do livro, do ponto de vista da mesa. É o meu olhar, é a minha percepção que direciona isso. E aí a gente gera o que a linguística cognitiva chama de figura-fundo. Então, a partir do trabalho que é realizado pelos pesquisadores da linguística cognitiva, nós percebemos, né, que enquadramento, domínios conceptuais, são aspectos que são investigados porque esses aspectos ajudam a gente a entender como é que nós processamos a compreensão e expressamos isso por meio da linguagem. Deixei aqui alguns exemplos para vocês também pensarem sobre isso. Como nós tínhamos visto na psicolinguística, é preciso ter modelos teóricos para nos ajudar a interpretar os dados obtidos durante as pesquisas. Não é diferente aqui na linguística cognitiva e eu estou listando para vocês alguns dos modelos mais utilizados. O modelo cognitivo idealizado, a teoria que vai avaliar as molduras comunicativas, as teorias que ajudam a compreender os esquemas imagéticos. Novamente, eu insisto, não é preciso memorizar esses modelos, mas é importante conhecer essa diversidade, afinal, esta é uma das correntes que mais se desenvolvem na contemporaneidade. Um ponto que vale muito a pena vocês conhecerem e aprofundarem é o conceito de metáfora conceptual dentro da linguística cognitiva, porque ele se diferencia totalmente da metáfora linguística ou literária. No caso da metáfora conceptual, nós vamos usar basicamente dois processos, um processo de projeção, eventualmente em alguma outra metáfora, ou de mesclagem. Nem sempre a mesclagem é utilizada, a de projeção sempre. Bem, eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Nós vamos utilizar as nossas experiências, assim como a gente já tinha falado antes, para entender os conceitos. Então, nessa sentença, Joana nunca leu Machado de Assis, a gente está acostumado a ver isso na linguística, como é que essa metáfora se construiu. Mas aqui é importante entender que nós temos dois campos diferentes, que é Machado de Assis, autor de livro, e o livro, que foi lido efetivamente, se articulando na construção dessa metáfora. Então, não é só perceber que tem uma igualdade entre elementos, mas perceber como isso acontece a partir de um processo de projeção. O outro exemplo que eu trouxe é essa sentença tão bonitinha: a vida tem a cor que você pinta. Então a gente fala isso, as pessoas aceitam com tanta tranquilidade, mas aqui tem uma metáfora profunda que está articulando dois campos distintos, né? O campo vai mesclar, né? O campo da existência com o campo da pintura. E a gente muitas vezes nem percebe que esses campos estão mesclados, entende a metáfora, mas tem um processamento cognitivo importante acontecendo para esse entendimento acontecer. Eu trouxe aqui mais um exemplo de metáfora conceptual organizado a partir da mesclagem, porque ele é muito comum, a gente escuta com bastante frequência. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Bom, vocês sabem que isso não é verdade, né? Já está provado cientificamente que não é isso, mas a gente escuta essa sentença e aceita e compreende com tranquilidade o que se quer
discutir a partir dela. Vejam que na construção dessa metáfora, dois campos estão integrados. O campo geográfico, as características da floresta amazônica, a importância que ela tem no mundo todo, né, porque ela é uma parte desse mundo inteiro. E um outro campo, que é o campo da biologia, em que a gente tem o pulmão como uma parte do corpo e a sua responsabilidade, né, na oxigenação, né, por meio do pulmão, a oxigenação do corpo inteiro. Então, elementos do campo geográfico articulados a elementos do campo biológico que permitem que a gente compreenda essa metáfora, né? Então, assim como as árvores, pela fotossíntese, elas acabam oxigenando, né, o ar, nós teríamos uma comparação entre isso e o órgão pulmão que temos no nosso corpo. Então, veja, o procedimento da fotossíntese sendo, de alguma maneira, articulado ao funcionamento do pulmão para construir uma metáfora sobre a floresta amazônica. É um processamento todo complexo e que a gente, ao ouvir, já interpreta. Mas a linguística cognitiva vai nos ajudar a entender como isso acontece cognitivamente, né, nos processos ali, né, por isso que a gente falou que é uma teoria mentalista, né, nos nossos processos internos. Então, é isso que é de grande valor para que a gente possa entender melhor também esses processos acontecendo depois, quando vocês forem professores, na própria sala de aula. O nosso objetivo com essa aula não é conhecer profundamente cada uma das correntes, eu deixei outros materiais para vocês conseguirem aprofundar mais, mas é dar essa visão panorâmica, né, dos trabalhos que vocês podem investigar, conhecer e pensar nas aplicações para a sala de aula também, né, quando se tornarem professores. São muitas as aplicações e os textos que eu estou indicando para vocês também mostram isso.